Olá pessoal, considere dois círculos no primeiro quadrante. C1 com centro x1, y1, raio R1 e área π sobre 16. C2 com centro x2, y2, raio R2 e área 144 π. Sabendo que x1, y1, R1 e x2, y2, R2 são duas progressões geométricas com somas dos termos iguais a 7/4 e 21, respectivamente. Então, a distância entre os centros C1 e C2 é igual a, e seguem ali as alternativas. Eu vou começar com uma rápida revisão dos assuntos que são necessários para o exercício. Começando com as PGs. É uma lista de números que funciona assim, ó. Eu pego o primeiro termo, multiplico por um número e obtenho o segundo termo. Esse número que eu usei para multiplicar se chama razão. Pego o segundo termo, multiplico pela mesma razão, eu encontro o terceiro. E é assim que eu vou obtendo os termos da sequência. Eu pego um termo, multiplico pela razão, eu encontro o próximo. Então, diretamente da definição, se eu dividir o terceiro termo pelo segundo, o terceiro pelo segundo vai dar a razão. Se eu dividir o segundo pelo primeiro, o segundo pelo primeiro também dá a razão. Por isso que eu tenho essa igualdade aqui. A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2. Ainda, a área de um círculo é πr² e dados dois pontos, o ponto A e o ponto B, a distância entre A e B é a raiz quadrada do... Aqui eu tenho a diferença dos x ao quadrado e eu somo com a diferença dos y ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Bom, o enunciado falava assim, ó. O enunciado diz que nós temos um círculo de raio R1 e área π sobre 16. Com essa informação aqui, eu consigo descobrir o raio. Então, eu tenho um com área π sobre 16 e o outro com área 144 π. Então, eu vou usar o fato de que a área é πr² para encontrar os raios dos círculos. Então, é assim, ó. π sobre 16 é a área e a área é πr². Dividido por π, dividido por π, 1 sobre 16 é igual ao raio ao quadrado. Tiro a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, o raio do primeiro círculo é 1/4. E da mesma forma com o outro. A área dele é 144 π, isso aqui é πr², dividido por π dos dois lados. 144 é igual a raio ao quadrado. Tiro a raiz quadrada de 144 é 12. Então, eu tenho os dois raios, 1/4 e 12. E que o exercício fala agora? Ele diz o seguinte, ó, que x1, y1 e o raio 1 formam um APG de soma 1/4. E x2, y2, raio 2 também formam uma APG, cuja soma aqui agora dá 21. Então, agora eu vou usar isso daí. Vai ser assim, ó. x1, y1, raio 1, que é o x1, y1, 1/4, é uma APG cuja soma dos termos, x1 mais y1 igual a 1/4, o enunciado afirma que é 7/4. Ou seja, como 7/4 menos 1/4 dá 6/4, eu descobri que x1 mais y1 dá 6/4. Então, isso aqui é uma informação que eu já tenho por enquanto. Agora eu vou usar outra informação de que esses três números estão em PG. Então, quando eu divido o terceiro pelo segundo, isso aqui dá a razão, que é a mesma coisa que dividir o segundo pelo primeiro. Então, como propriedade de PG, eu tenho isso daqui. Eu vou usar essa informação para encontrar o x1. Esses dois se multiplicam. E esses dois se multiplicam também. Então, vai ficar y1 ao quadrado
x1 vezes 1/4, que é x1 sobre 4. Pego esse 4 e multiplica lá. x1 igual a 4y1 ao quadrado. Então agora eu tenho uma relação entre x1 e y1, que eu vou pegar esse x1 e colocar aqui. x1 mais y1 igual a 6/4. x1, que é 4y ao quadrado, mais y1 igual a 6/4. 6/4 é equivalente a 3/2. Simplifiquei aqui. Então, o y1 vai ser encontrado quando eu encontrar a solução dessa equação quadrática aqui. Vou começar a passar a limpo, multiplicando por 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. 3/2 vezes 2, 3. Ele estava do lado de lá, eu trago para o lado de cá. Daí ficou menos 3 e igual a 0. Então aqui está a minha equação quadrática, que eu uso a fórmula tradicional para encontrar os valores de y. Então o que eu tenho aqui? Menos b, que é 2, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 8, vezes o c, que é menos 3, dividido por 2 vezes a. O a é 8. E agora eu vou fazer as contas aqui. Aqui dentro eu tenho menos com menos, que dá mais. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 4, 96. Aqui embaixo ficou 16. 4 mais 96 dá 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Aqui eu encontro as duas soluções. Mas é importante lembrar o seguinte. O enunciado lá em cima fala assim, ó. Considere 2 círculos no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o x e o y só assumem valores positivos. Então, eu só vou considerar menos 2 mais 10 dividido por 16, que deu 8 por 16, que deu 1/2. A outra solução é negativa. Menos 2 menos 10 vai dar um número negativo em cima. Então, eu nem vou calcular. Peguei aqui y1, que é um número que está ali no primeiro quadrante. Agora eu vou achar o x1. Bom, eu sei que o x1 é 4y1 ao quadrado. Isso eu tinha encontrado aqui. Então essa relação eu já tinha. E como o y1 é 1/2, ao quadrado ele vale 1/4. Então o x1 vale 1. Acabei de encontrar o centro do primeiro círculo. É o 1, 1/2. Agora eu vou mais ou menos repetir todo o processo, só que com o x2, y2, r2, que é o x2, y2, 12. Então, repito tudo. O enunciado informa que a soma desse com esse dá 21. x2 mais y2 mais 12 igual a 21. Então, fica x2 mais y2 igual a 9. E, de novo, eu uso agora a relação aquela das progressões geométricas. O terceiro pelo segundo é igual ao segundo pelo primeiro, o segundo pelo primeiro. Vou encontrar o x2. Multiplico o cruzado, y2 ao quadrado igual a 12x2. Pego o 12 e passo dividindo. Então, eu encontrei aqui que o x2 vale o y2 ao quadrado sobre 12. O que eu faço com isso? Coloco aqui. Então, vai ficar x2, y2 ao quadrado sobre 12. y2 igual a 9. Aqui está o 9. Que me leva ali numa equação quadrática. Então, agora eu multipliquei tudo por 12. Daí cortou o 12 aqui de baixo. Apareceu um 12 aqui em cima. 12 vezes 9, 108. Que estava lá e eu trouxe para cá. Menos 108. De maneira equivalente, eu vou encontrar agora o y2. Então, eu tenho aqui a fórmula quadrática e começo a substituir. Menos b, o b é 12. Mais ou menos a raiz do b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 108. Dividido por 2 vezes a. E daí tem que fazer as continhas. Aqui o menos com menos dá mais, o 4 vezes 108, 432, 12 ao quadrado, 144. Aqui deu, então, 576. Raiz quadrada de 576 é 24. E isso aqui dá duas respostas. Mas, de novo, tem que relembrar, né? Considere 2 círculos no primeiro quadrante.
Então, eu só vou considerar a solução positiva, que eu obtenho quando eu faço menos 12 mais 24, que dá 12, sobre o 2, que deu 6. Bom, já encontrei o y2. Agora eu vou encontrar o x2. Eu já tinha aquela relação aqui, ó. O x2 é o y2 ao quadrado sobre 12. Então, está aqui, ó. O x2 é o y2 ao quadrado sobre 12. E o y2 é 6, que vai ficar 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, dividido por 12, deu 3. Encontrei o centro 2, aqui é 2. O centro 2 é x3, y6. Bom, e agora falta relembrar qual é a pergunta do exercício. Ele pede a distância entre o centro, C1 e C2. Então, aqui está, ó. Tenho os dois pontos e eu utilizo a fórmula da distância. A distância entre os centros é a raiz quadrada da diferença entre o x ao quadrado, 3 menos 1. 3 menos 1 ao quadrado. Mais, agora a diferença entre os y, 6 menos 1 meio. 6 menos 1 meio ao quadrado. 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado. O 6 eu posso considerar como sendo 12 meios menos meio, 11 meios ao quadrado. E quase lá, ó, agora que 2 ao quadrado, 4, 11 ao quadrado, 121, 2 ao quadrado, 4. 4 é a mesma coisa que 16 quartos, 16 quartos mais 121 quartos, 137 quartos. E essa raiz aqui eu posso separar. Ela é a raiz do numerador e a raiz do denominador. Daí a raiz aqui do denominador é a raiz de 4, que é 2. E em cima eu deixo assim mesmo. E aí está. A distância entre os centros é a raiz de 137 meios. E agora eu vou lá no enunciado e encontro aqui, ó. Raiz de 137 meios. O gabarito é E. E é isso aí.